A paz do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 1. Diz assim as Escrituras: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Amém. Estava meditando aqui nas Escrituras e este cidadão chamado Saulo, que tinha esse nome por ter recebido de seu pai em homenagem a Saul, porque o nome Saulo no hebraico equivale a Saul. Em homenagem a Saul, primeiro rei de Israel, pelo fato dele também ter nascido na tribo de Benjamim. E aí o pai de Paulo registra o seu filho com o nome de Saul. E todos nós sabemos que o nome Paulo vem do latim. O nome Paulo vem do latim, Paulus. Tá? Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é que esse Saulo, ele era um homem capacitado, um homem conhecedor das Sagradas Escrituras. Primeiro que ele, por este motivo de ser um homem de um conhecimento profundo, ele fazia parte do Sinédrio, do Concílio Religioso de Jerusalém. Estudou sobre os pés de Gamaliel, o maior mestre em Jerusalém. Além do mais, ele era um homem filósofo, conhecia a filosofia do greco-romana, falava diversas línguas, o hebraico, o aramaico, o grego koiné. Dizem que ele falava até o espanhol. Um homem de uma inteligência e sabedoria extraordinária. Mas um certo dia esse homem se deparou com um outro homem, chamado Estevão. Estevão era um homem extraordinário também, porque as Escrituras vai nos informar que ele era cheio de graça e poder. Estevão era um diácono, mas ele tinha algo que fazia diferença. Ele era um pregador da palavra, um pregador do Evangelho, um pregador de Jesus Cristo. E algo que não pode faltar na vida de um pregador é graça e poder. Porque o poder de Deus e a graça de Deus, ela vai trazer consequências como prodígios e grandes sinais que ele operava quando ministrava a palavra. E isso chamou a atenção de alguns. Porque o versículo de número 9, só para que a gente entenda o contexto do capítulo de número 6, vai nos revelar que se levantaram alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos. Alguns afirmam que Paulo fazia parte dessa sinagoga, tá? Ele frequentava essa sinagoga. Chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, os da Cilícia e Ásia Menor. E eles discutiam com Estevão. Eles discutiam as Escrituras. Só que tinha um detalhe. O versículo de número 10 vai nos revelar que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito
com letra com E maiúsculo, Espírito Santo, pelo qual Estevão falava. Aí ocorre um fato que muitas das vezes ocorre no meio, né, no meio religioso. Diz o versículo de número 11 que eles subornaram alguns homens, tá? Para falar que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Aí diz o texto do versículo de número 12 do capítulo 6, que eles pegaram Estevão e levaram até o Sinédrio. Quem levou? O povo, os anciãos e os escribas. E arrebataram ele até o Sinédrio. E chegando ao Sinédrio, ao concílio religioso, né? Quem sabe, naquela época o nome era concílio. Hoje nós damos outro nome para igreja, né? Convenção. Se fosse nos dias atuais, eles teriam levado Estevão para uma convenção, tá? Uma convenção para tratar o assunto de Estevão, que era o quê? Cheio de graça, de poder. Ninguém podia resistir à sua sabedoria, porque ele falava pelo Espírito Santo. E levaram Estevão para o concílio. Chegando lá no concílio, diz que apresentaram falsas testemunhas. E disseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Olha a acusação. Acusaram Estevão de falar contra o lugar santo. Qual é o lugar santo? O templo. E acusaram Estevão de falar da lei mosaica. Foram as duas acusações que acusaram Estevão. E quem estava lá? Um jovem chamado Saulo de Tarso. E no decorrer dessa situação, o que foi que aconteceu com Estevão? Mataram Estevão apedrejado. E diz que estava ali um jovem chamado Saulo, que consentiu na sua morte. E daquele momento, se levantou uma grande perseguição em Jerusalém. A perseguição da igreja em Jerusalém. Uma das consequências dessa perseguição é que muitos cristãos, muitos irmãos, se refugiaram numa cidade chamada Damasco. E Saulo sabia disto. Aí o que é que diz? Que Saulo, olha só, Saulo, vírgula, aquele que consentiu com a morte de Estevão, aquele que fazia parte do Sinédrio, do concílio dos religiosos, da liderança religiosa, aquele que fazia parte da sinagoga dos libertos, esse mesmo, Saulo, um jovem de 30 anos, que tinha como profissão construir tendas. Essa profissão, ela era uma profissão que tinha um certo respaldo, porque era comparada e tinha como eu posso dizer, um poder, algo de extraordinário nessa profissão, que ela era igualada a arquitetos. A arquitetura era no mesmo patamar. Era uma profissão respeitada. E Paulo tinha essa profissão. Construir tendas. Só que me chama a atenção no texto, do versículo de número 1,
que quando Paulo tem esse confronto com Estevão, vendo que Estevão falava contra o templo e falava contra a lei, isso me faz lembrar das 3 acusações que pesaram sobre Jesus Cristo na hora do seu julgamento. Ele foi julgado e condenado por 3 pontos, por 3 acusações. Você sabia disso? Primeira, blasfêmia. Ele blasfemou porque ele se diz filho de Deus. Segunda acusação, ele prega heresia. Ele prega uma doutrina contrária à lei de Moisés. E a terceira, foi julgado por sacrilégio. Ele diz que vai destruir o templo de Jerusalém, o lugar santo. Foram as 3 acusações do mestre perante o seu julgamento. Mas o que me chama a atenção é que aqui a Bíblia ela vai nos revelar o que Jesus realmente falou. Vamos abrir bem aqui Mateus capítulo 12, versículo de número 6. Olha só o que diz o texto de Mateus, que Mateus registra. Diz Mateus, no capítulo 12, nós vamos ver desde o versículo 1. Diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer, dia de sábado. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem os que ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Vamos para outro texto? Olha só o que Jesus diz em Lucas. Marcos, melhor dizendo, Marcos capítulo de número 13. Marcos capítulo de número 13 vai dizer assim, ó: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Foram as 3 acusações de Jesus: blasfêmia, heresia e sacrilégio, e sacrificaram Jesus. Agora eles pegam o irmão Estevão e vão aplicar na vida de Estevão 2 das acusações que Jesus sofreu. Ele está pregando heresia. Está falando da lei de Moisés. Ele está pregando sacrilégio, porque ele não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. E isso fez a ira ser acesa em Saulo de Tarso. Diz o capítulo de número 9, versículo de número 1, que Saulo, respirando ainda ameaças e morte, olha só, Paulo respirava ameaçar os cristãos.
Paulo respirava em trazer morte aos cristãos. Todos nós sabemos que é através da respiração que nós oxigenamos o sangue. Isso nos dá vida. E a única maneira de nós respirarmos é o quê? Inspira e expira. E isso faz o quê? Oxigenar o sangue, porque nós respiramos oxigênio e eliminamos gás carbônico. Isso nos faz ter vida. E eu chego ao entendimento que Paulo respirava e Paulo soprava sobre inspiração e expiração com o objetivo de levar ameaças e morte aos discípulos de Cristo. Diz o texto que ele respirava a morte, ele respirava a ameaça contra os discípulos do Senhor. E sabendo Saulo que muitos foram refugiados para Damasco, diz que ele se dirige ao sumo sacerdote. Alguns dizem que ainda era Caifás. E pede cartas, né? Para percorrer todas as sinagogas de Damasco. Com qual finalidade? Caso achasse alguns que eram do caminho. Quem eram os do caminho? Caminho aqui significa seguidores de Cristo. Uma nova aliança. A de Moisés passou. Um novo fato que Cristo pregava está aqui. Ele bateu no peito. Quem é maior do que o templo? Esse templo não ficará pedra sobre pedra, porque aqueles que crerão em mim, quando eu morrer e ressuscitar, e o Pai enviar o meu Espírito, esses serão o templo do meu Espírito. Era isso que Estevão pregava. E isso impregnou Jerusalém a certo ponto que muitos, com convicção de fé, começaram a pregar. E Saulo vai até Damasco. Não queria saber nem se era homem, se era mulher. A intenção dele era levar os irmãos que estavam refugiados em Damasco devido à perseguição de Jerusalém e levá-los para serem julgados em Jerusalém. Só que o versículo de número 3 em diante começa a mudar a situação. Chegou no limite do céu. O clamor chegou no céu. O versículo de número 3 diz que seguindo ele, Saulo, estrada fora, percorrendo até chegar a Damasco, diz que quando ele se aproximou de Damasco, ele não chegou nem a colocar os pés, o céu entrou em ação. Diz que de repente, subitamente, uma luz do céu. O que isso significa? Significa que antes que Paulo colocasse os pés em Damasco, o céu entrou em ação. O céu deu um basta naquela perseguição.
O céu deu um basta e rasgou as cartas que ele pegou de Caifás. Diz o texto que subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, cercou Paulo, cercou Saulo de Tarso. Não tinha para onde ele correr, porque a luz cercou ele. E há momentos que Jesus entra em ação e cerca. E ninguém tem escapatória. Não tem como fugir de uma ação do céu. Diz o versículo de número 4, que quando Paulo é cercado por essa luz repentinamente, diz que ele caiu por terra. Naquele momento que Paulo caiu por terra, Jesus colocou Paulo no nível do pó. É o nível que todo homem tem que estar na presença dele, no nível do pó. Nesse momento, toda a sabedoria de Paulo foi para o pó. Toda a arrogância de Paulo foi para o pó. Todas as ameaças de Paulo foi para o pó. Todas as intenções de morte de Paulo foi para o pó. O físico de Paulo foi para o pó. A sua sabedoria humana foi para o pó. Caiu por terra o perseguidor que tinha um cargo no Sinédrio. Caiu por terra aquele que tinha uma grande sabedoria das Escrituras. Aquele que era poliglota. Aquele que era um construtor de tendas. Caiu por terra. É o nível de todo homem. Por isso que João Batista disse, ele vem e nivelará todos os montes. Ele encherá o vazio. Nivelará os outeiros. Saulo caiu por terra. E naquele momento, diz o texto que ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ouviu uma pergunta. E Saulo pergunta para ele: Quem és tu, Senhor? Dizem alguns historiadores que Saulo achou que era o anjo do Senhor, que por muitas vezes se revelou no Antigo Testamento. Quem sabe Saulo não achava que era o anjo do Senhor com a sua espada desembainhada para pelejar junto com Saulo contra os do caminho. Quem sabe não passou isso na cabeça de Saulo. Mas Saulo, naquele dia que estava no pó, teve uma surpresa. E ele faz a pergunta: Quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: Eu sou. E esse eu sou, ele é muito familiar. Foi o mesmo eu sou que o Senhor usou quando chamou Moisés. E é o mesmo eu sou que está aqui no versículo de número 5, na chamada do perseguidor Saulo de Tarso. Enquanto Moisés tinha que tirar o pó das sandálias para entrar no lugar santo, Saulo de Tarso passou a ser pó na presença de Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Às vezes eu fico vendo perseguições contra a igreja e os perseguidores achando que estão perseguindo homens e mulheres. A intenção de Saulo era perseguir homens como mulheres e levá-los presos para serem julgados em Jerusalém. Mas enquanto estão perseguindo a igreja, apedrejando a igreja, falando mal da igreja, estão falando daquele que comprou a igreja pelo seu sangue precioso na cruz do Calvário. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Jesus não matou Saulo. Porque a vontade de muitos irmãos naquela época, eu tenho plena convicção, era de exterminar Saulo de Tarso. E diz o texto do versículo de número 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Esse texto, ele fala muito comigo. Porque é uma ordem do eu sou. Quando ele revela-se ao pó chamado homem, do que ele deve fazer, quando a soberania dele entra em ação. Levanta-te e entra na cidade. Não é para lá que tu estás indo? Não é para lá que tu estás indo perseguir a minha igreja? Não é para lá que tu pegou cartas para prender homens e mulheres? Pois te levanta e entra na cidade. Agora, quando tu chegar lá, quando tu chegares lá, te dirão o que te convém fazer. Isso que tu estás querendo fazer não te convém. Isso que tu estás querendo fazer, eu não deixo. Lá eu falo contigo. Só te levanta e entra na cidade. Diz o versículo 7 que os companheiros de viagem pararam mudos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. E o versículo de número 8 diz que Saulo foi obediente. Diz, então se levantou Saulo da terra. Saulo se levantou da terra. Agora eu me lembrei do pregador famoso que tem aí, que eu tenho uma certa amizade contigo. Nesse dia, Saulo caiu do pedestal. Te levanta da terra. Aí diz que Saulo, abrindo os olhos, não podia ver. Era a figura. Era a situação de que Saulo se encontrava, cego espiritualmente. Dizem os historiadores que a consequência da enfermidade na visão de Saulo se deu pelo fato dele ter sido surpreendido neste caminho para Damasco com essa luz mais forte do que o sol meio-dia. Então, guiando-o pela mão, ele não tinha mais como andar com as próprias pernas, porque ele não tinha visão. Ele dependia de alguém para levá-lo à cidade de Damasco.
E ele passou ali o quê? 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. O encontro de Saulo de Tarso com Cristo. Agora vamos lá em Atos 26, que Saulo vai testemunhar este episódio ao rei Agripa. Saulo vai dizer assim, versículo de número 13 do capítulo 26. Ao meio-dia, ó rei, eu indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Jesus, nesta afirmação, ele está dizendo: olha, Saulo, não adianta tu lutar contra a minha pessoa. Não adianta tu lutar contra a minha obra. Não adianta tu lutar contra a minha igreja. Não adianta, Saulo, lutar contra a minha chamada na tua vida, porque dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Você sabia que naquela época, não sei se hoje existe isso aí no interior, não sei se não existe, mas naquela época, quando eles pegavam o boi para arar a terra, e ele trazia, puxando aquele arado, esse arado ele possuía uns aguilhões pontiagudos, que quando o boi estava para arar e não queria mais arar, ele começava a dar coice. E quando ele dava coice para trás, os aguilhões feriam as suas patas. É isso que Jesus está dizendo. Saulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aí o versículo 15 diz assim: Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Aqui o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Jesus vai revelar a Saulo, nesse texto que Saulo vai nos revelar aqui, qual a finalidade, qual o objetivo da chamada de Saulo que eu quero aplicar para a tua vida e para a minha vida. Porque duro é, você que é chamado, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés. Porque por isto te apareci. Você mesmo que está me ouvindo aqui. Te levanta e te firma. Porque foi para isto que o Senhor te apareceu. Para quê? Para te constituir ministro, servo, pastor, pregador, educador, mestre. Para isto te constituir. E testemunha dele. Saulo está dando um exemplo de testemunho perante o rei Agripa daquilo que Jesus é capaz de fazer. Lançar o mais vil perseguidor da igreja, prepotente no pó, levantar do pó e constituir vaso de honra em suas mãos. Para ser ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste. A visão de Jesus.
como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O objetivo de firmar, de levantar e firmar sobre os pés, está no versículo de número 17. Qual era a função? Qual era o objetivo? Qual é o objetivo de Jesus na tua chamada? Versículo 17. Livrando-te do povo, ele vai te livrar das perseguições, das adversidades, assim como ele livrou Saulo da perseguição dos judeus e do império. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Jesus foi Saulo para início da batalha, na fileira do combate, da infantaria, com o fuzil que é as escrituras sagradas. Linha de frente. Qual o objetivo? De te livrar do povo e dos gentios. Era livramento, porque tinha almas, tinha pastores lá, futuros pastores, futuros obreiros, futuras dirigentes de círculo de oração, futuros jovens para pregar para jovens. Diz o versículo 18: para abrir-lhe os olhos e os converteres das trevas para a luz. Saulo sabia perfeitamente o que era viver nas trevas e agora viver na luz. Já é praticamente o penúltimo, o antepenúltimo capítulo de Atos dos Apóstolos. Primeira viagem missionária já tinha ido, segunda viagem missionária já tinha ido, terceira viagem missionária já tinha ido, agora ele estava preso em Roma. Para abrir os olhos. Quantos olhos Paulo não abriu pela luz do Evangelho? Quantas almas Saulo de Tarso não arrancou das trevas pelo poder do Evangelho? Finalidade, 3 pontos. Para abrir os olhos dos gentios, converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. Por isso Efésios diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A fim de que recebam eles o quê? Remissão de pecados, perdão de pecados, que eles sejam comprados pelo meu sangue, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A esperança de vida eterna. Jesus é o único capaz de pegar um homem que respira ameaças e mortes e transformar num missionário de honra, de poder, de glória, de sabedoria do Espírito Santo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem preso para Jerusalém. Só Jesus é capaz de transformar um Saulo do capítulo 9, versículo 1 e versículo 2, num Saulo do capítulo de número 26,
versículo 13 até o versículo de número 18. Isso, nessa tarde, é para que a gente possa fazer uma retrospectiva do que nós éramos, a trajetória que nós fizemos e que Saulo fez, do capítulo 9 até o versículo de número 26, aqui do capítulo 26, a trajetória da vida de Saulo. É para que eu e você nessa tarde possamos fazer uma retrospectiva de onde ele nos tirou, a trajetória que ele vem fazendo em nossa vida e como estamos hoje. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.